A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não for inscrito, eu gostaria muito de agradecer caso você faça a sua inscrição. E deixe um like, por gentileza, isso ajuda muito o canal a crescer e nós podemos compartilhar cada vez mais a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o segundo livro de Crônicas, capítulos 25 e 27. Domingo passado, eu me enganei e li o salmo errado. Então, hoje nós faremos o salmo 62 e 63. Agradeço às pessoas que me avisaram. Isso ajuda muito, porque realmente somos pessoas humanas e falhamos. Peço desculpas pela minha falha. Mas hoje faremos Salmos 62 e 63. Vamos à leitura de hoje? Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Reinado de Amazias. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadem e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, mas não com um coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos dele, conforme o que está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais, pois cada um morrerá por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com os chefes de milhares e os chefes de centenas, para todo o Judá e para todo o Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de 20 anos para cima e encontrou 300.000 homens escolhidos aptos para o serviço e capazes de carregar lança e escudo. Em seguida, recrutou a seu soldo por 100 talentos de prata, 100.000 valentes guerreiros de Israel. Mas um homem de Davi veio-lhe ao encontro e disse-lhe: ó rei, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, nem com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age e sê valente no combate. De outra forma, Deus te deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias ao homem de Deus: mas que farei então com respeito aos 100 talentos que dei às tropas israelitas? O Senhor respondeu: o homem de Deus tem para dar-te mais que isso. Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para sua terra a tropa de efraimitas, que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas
Os filhos de Judá tinham capturado 10.000 homens vivos. Conduziram-nos ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram, e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa que Amazias tinha licenciado, não os deixando ir para a guerra com ele, saquearam as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa, depois da derrota dos Edomitas, Amazias, que tinha trazido os deuses dos Seiritas, fez ler seus próprios deuses, prostrou-se diante deles, queimou-lhes incenso. Inflamou-se, por isso, a ira do Senhor contra Amazias, e o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe disse: Por que fostes procurar esses deuses estranhos, que não foram capazes de salvar o seu povo de tua mão? Enquanto lhe falava o profeta Amazias, disse-lhe: Foste tu nomeado conselheiro do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se, dizendo: Sei que Deus decretou tua perda, porque te portastes mal e não queres ouvir minha advertência. Houve um conselho, depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotastes os edomitas, e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fique em tua casa, porque correres tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa que te perderá a ti e ajudar contigo? Mas Amazias nada quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fossem entregues a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que está em Judá. Os de Judá foram vencidos por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou-o para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obed-Edom, e nos tesouros do palácio real, e retornou a Samaria, levando reféns. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante dos atos de Amazias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel.
Depois que Amazias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele em Jerusalém uma conspiração, e ele fugiu para Laquis. Perseguiram-no, porém, até lá e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima dos cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Capítulo 26. Reinado de Osias. Todo o povo de Judá tomou por rei Osias. Então, com a idade de 16 anos, e o entronizou em lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reedificou Elat e fez voltar para essa cidade ao domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Tinha Osias a idade de 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai Amazias. Aplicou-se a honrar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto honrou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou a muralha de Gat, de Jabne e de Azoto. Construiu cidades no território de Azoto e na terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes de Gur-Baal e contra os maonitas. Os amonitas lhe pagaram tributo, e sua fama se fortificou de tal modo que se estendeu até os confins do Egito. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale e no ângulo. Construiu também torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois possuía ali numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros nas montanhas e nos pomares, porque se interessava pela agricultura. Osias tinha um exército de guerreiros que saíam por turmas ao combate, contados segundo o recenseamento deles, feito pelo escriba Jeiel e o comissário Maasias, sob a direção de Ananias, um dos generais do rei. O número total dos chefes de família, guerreiros valentes, era de 2.600. O exército que comandava era de 307.500 homens, que faziam a guerra com valor suficiente para ajudar o rei contra o inimigo. A todo esse exército, Osias fornecia escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de funda. Mandou construir em Jerusalém, pelos cuidados de um engenheiro, máquinas para serem colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas, que atiravam flechas e grandes pedras. Sua fama se estendeu ao longe, pois Deus fez maravilhas para ajudá-lo a adquirir um grande poder. Lepra e morte do rei. Mas apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para sua desgraça.
cometeu uma falta contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias, com 80 corajosos sacerdotes do Senhor, foram atrás. Resistiram ao rei Osias e lhe disseram: Não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da estirpe de Araão, que foram consagrados para esse fim. Sai do santuário, porque prevaricaste, e isso não será para ti honra diante do Senhor Deus. Então Osias, tendo na mão o turíbulo, encolerizou-se. Mas, durante esse acesso de cólera, apareceu a lepra em sua fronte. Ali, no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes, olhando-o, viram essa lepra que ele tinha na fronte. Precipitadamente fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou em sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Osias ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada. Estava excluído do templo do Senhor, e seu filho Joatão governava o palácio e julgava o povo da terra. O profeta Isaías relatou os outros atos de Osias, desde os primeiros até os últimos. Osias adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto deles, no campo da sepultura dos reis, porque diziam: ele era leproso. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. Capítulo 27. O rei Joatão. Joatão tinha a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc. Fez o bem aos olhos do Senhor e seguiu as pegadas de seu pai Osias, exceto que não entrou no templo do Senhor. Mas o povo continuava a se corromper. Foi Joatão quem construiu a porta superior do templo do Senhor e trabalhou muito no muro de Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá, fortes e torres nas matas. Fez guerra aos reis dos Amonitas e venceu-os. Neste ano, os amonitas pagaram-lhe um tributo de 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Fizeram o mesmo no segundo e no terceiro anos. Joatão tornou-se assim muito poderoso, porque ele andava com firmeza nos caminhos do Senhor, seu Deus. Os outros atos de Joatão, suas ações e feitos, suas guerras, tudo isso está relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Joatão adormeceu entre seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Salmos. Salmo 62. Oração da manhã do homem sedento de Deus. Salmo de Davi,
quando se achava no deserto de Judá. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa, sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória, porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Minha alma saciada como de fino manjar, com exultante alegria, meus lábios vos louvarão. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós, porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós, sustenta-me a vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos. Serão passados a fio de espada e se tornarão pasto dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Será glorificado todo o que jurar pelo seu nome, enquanto os mentirosos lhe será tapada a boca. Salmo 63. Maldade punida por si mesma. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, Senhor, minha lastimosa voz. Do terror do inimigo, protegei a minha vida. Preservai-me da conspiração dos maus. Livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles aguçam suas línguas como espadas. Desferem como flechas palavras envenenadas, para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, não temendo nada. Obstinam-se em seus maus desígnios, consertam as ocultas como armar seus laços, dizendo: quem é que vos verá? Planejam crimes e ocultam os seus planos. Insondáveis são o espírito e o coração de cada um deles. Mas Deus os atinge com as suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua lhes preparou a ruína. Meneiam a cabeça os que os veem. Tomados de temor, proclamam ser obra de Deus e reconhecem o que ele fez. Alegra-se o justo no Senhor e nele confia, e triunfam todos os retos de coração. Terminamos neste momento a leitura de hoje. Olha que interessante. Jaculatórias indulgenciadas da elevação na Santa Missa. Indulgência de 500 dias por cada uma dessas 3 jaculatórias, ainda mesmo separadamente, se forem recitadas na elevação da Santa Missa. Hoje eu vou ler a primeira e nos próximos dias lerei as outras 2, uma por dia. A primeira jaculatória indulgenciada, se for recitada durante a elevação na Santa Missa, é a seguinte: salve, vítima salutar, oferecida por mim
e por todo o gênero humano, no patíbulo da cruz. Vou repetir. Salve, vítima salutar, oferecida por mim e por todo o gênero humano no patíbulo da cruz. Vale a pena anotar essa jaculatória para levar na missa, né? Repetindo. Salve, vítima salutar, oferecida por mim e por todo o gênero humano no patíbulo da cruz. Terminamos por hoje. Caso alguém consiga anotar essa jaculatória e colocar nos comentários, seria muito bom para que todos possam, se quiserem, anotar e levar na missa. Se não conseguirem, coloquem amém e 2 coraçõezinhos, um para Jesus e outro para Nossa Senhora. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.